Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos, hoje abordando Savitri e também o enfoque da beleza como um atributo central da manifestação do ser divino, a manifestação universal. Eu vou dizer algumas informações sobre o canto que nós vamos ouvir e depois faremos aquele exercício que temos feito de preparação para a receptividade já na sequência direta do, do canto, enfim, do nosso tema de hoje. Hoje abordamos o canto 4 do livro 4, Savitri. Este canto 4 é chamado A Busca. Então, só refazendo rapidamente a linha, o fio narrativo até aqui, depois daquele yoga de austeridades, enfim, de uma prática de um yoga que propiciasse a possibilidade de uma visão da dimensão espiritual da natureza, do universo, da realidade. O rei Ashwapati faz aquela trajetória, aquela ascensão pelos diversos planos até que chega até os pés da própria Mãe Divina, que na tradição espiritual indiana é o aspecto criativo, criador do ser divino, e recebe dela a promessa de que chegou o tempo em que a lei de ferro, a sujeição férrea da natureza, a, aos atavismos de sofrimento, ignorância e morte, chegaria ao fim, e que alguém nasceria e que traria consigo uma outra lei. Então, começando com a sua presença, propiciando o começo de uma nova era para a Terra, para a manifestação universal. Este alguém é Savitri, a princesa Savitri, que nasce, e neste livro 4, Sri Aurobindo descreve o nascimento, o crescimento de Savitri até chegar à idade adulta. E este último canto fala do momento em que é chegada a hora em que ela parta em busca de um companheiro, porque era a tradição dos regentes, dos reis na época, ela teria que ter um príncipe consorte, por assim dizer. E aí é interessante lembrar, um pequeno parênteses para lembrar a natureza do poema. Sri Aurobindo chama poema Savitri uma lenda e um símbolo. Então, a todo momento, nós vemos a sobreposição das duas dimensões, a da lenda, onde ele parte dessa narrativa retirada do Mahabharata e sobrepõe a ela uma dimensão bem mais ampla e vasta do simbolismo espiritual. Então, na lenda, o momento chegado é de que ela, uma vez que os eventuais pretendentes que estavam nas proximidades do reino de Ashwapati se intimidavam diante não só da beleza dos predicados de Savitri como pessoa humana, mas, sobretudo, a grandeza, a força da sua presença espiritual, que como que intimidava e afastava os eventuais pretendentes. Então, Ashwapati recomenda que ela saia numa viagem pelo reino ou pelos reinos próximos, em busca daquele que seria seu companheiro de vida. Nós sabemos que no poema este é um momento decisivo, porque o futuro companheiro de Savitri, ele vai representar a condição para o cumprimento da missão dela. Ou seja, Satyavan simboliza como que
o princípio divino encarnado ou como que mergulhado nas condições da manifestação material e assim como que sujeito ao sono, ao esquecimento da sua real dimensão interior divina, e Savitri vai então ajudá-lo e aí no poema, na dimensão simbólica espiritual, não apenas a ele, indivíduo, mas a criação como um todo, a relembrar quem de fato era, a recuperar a sua natureza, a sua dimensão interior divina. E assim libertar esta criação da sua sujeição às leis de ação e reação, de sofrimento, decadência e morte. Então, encontrar este companheiro é encontrar como que o objeto, por assim dizer, da sua missão. Então, Savitri parte em viagem, em busca de encontrar este que seria o companheiro predestinado. O canto é breve, ele apenas narra esta partida e a viagem que ela realiza. Aqui, mais uma vez, entra a dimensão do símbolo, porque se na narrativa original ela parte no reino e nos reinos próximos, vizinhos, no poema, na dimensão simbólica do poema, ela faz uma viagem pela terra inteira, e vai como que entrar em contato, conhecer os diferentes povos, as diferentes coletividades humanas que habitam esse planeta, e vai como que reencontrar uma identidade, ou vai como que recuperar uma identidade com a humanidade como um todo, com a criação como um todo, porque, de novo, Sri Aurobindo ele fará deste canto, mais uma vez, como que um momento para tecer mais um canto, mais um hino de louvor à terra, à natureza. Então, este canto é todo ele, direta e indiretamente, um canto de louvor à beleza, à grandeza, à dimensão espiritual da natureza. Então, à medida em que lermos passagens do canto, isso vai ficar mais claro. Cabe uma palavra sobre a música. É uma música muito especial, a música deste canto. Embora o canto em si seja breve, a elaboração musical que o Sunil fez para ele é bastante extensa e bastante rica. Nós não vamos abordá-la inteira, mas as partes principais. E nela, dois aspectos que eu acho que vale a pena chamar a atenção. O primeiro, a alegria que se percebe neste momento da criação dele em explorar possibilidades do som, os timbres, as texturas do som, provavelmente em razão do instrumentário que ele tinha à disposição naquele momento, mas eu acho que isso tem muita coerência com o próprio teor do poema, porque ele vai falar da natureza em seus diferentes aspectos, em sua multiplicidade de formas de manifestação, e a riqueza, a multiplicidade de sons, de timbres que ele utiliza aí, de certa forma, é uma busca de dar expressão a essa riqueza inexaurível da natureza, por assim dizer. Outra característica da música desse canto, marcante, é a ênfase no ritmo. Um ritmo próximo em algumas passagens, próximo do ritmo que normalmente reconhecemos como tal, porque na música de Sunil existe ritmo numa acepção mais ampla, mais abrangente, na medida em que ela como que obedece a leis como que de recorrências, de reiterações, um grande fôlego, como que um ritmo orgânico, mas não propriamente o ritmo marcado
como reconhecemos normalmente. Neste canto, não. Em mais de uma passagem, nós vamos ouvir isso, o ritmo aparece explícito como essa marcação. E ele tem muito o sentido do avançar. Ele expressa esse sentido do caminhar, do avançar, a carruagem que atravessa os cenários que ela vai, então, desbravando e conhecendo. Então, é esse ritmo, ao mesmo tempo suave, insistente, forte, mesmo inexorável, embora nunca seja violento, mas sempre suave e forte, deste avanço que cumpre como que um passo decisivo nesta missão que Savitri tem à sua frente. Então, vamos fazer, como disse, um pequeno exercício de preparação, já com uma parte de uma das músicas do canto. Então, mais uma vez, é um exercício de aquietamento para como que podemos criar um espaço de abertura, de receptividade para a música e para a imagem, a cor, a luz, que formam a imagem, igualmente recebendo, acolhendo em nós um aquietamento exterior, então tentando criar uma condição de aquietamento e relaxamento do corpo, a coluna vertebral ereta, abdômen e diafragma livres, de modo que os pulmões possam respirar no seu tempo, cada fase da respiração se completando sem pressa, e com a ajuda da respiração aquietando as energias vitais, como águas que se aquietam até o ponto de poderem espelhar de forma perfeita, sem nenhuma distorção, o céu que se reflete nelas. O espaço mental, criando um aquietamento, uma abertura, se possível, um esvaziamento que cria uma ampliação, que seja como esta abóbada celeste acima destas águas, e assim podemos receber e acolher em nós a música e as imagens. Então, a abertura é um verso de Savitri, 2 versos de Savitri, e na sequência a música em números. Como veloz esperança, viajando em meio aos próprios sonhos, apressou-se a carruagem da noiva dourada.
já que Sri Aurobindo destaca tanto a beleza da manifestação da natureza, como da presença, o pressentimento, a percepção da presença espiritual na natureza. Então, antes de entrarmos no poema, algumas percepções, reflexões de Sri Aurobindo, que uma vez mais trazem esta percepção de que beleza não é apenas um aspecto exterior, ornamental, que a natureza adota, ou da qual ela se adorna para como que atingir determinadas finalidades utilitárias, mas a beleza da manifestação é a expressão progressiva, sempre mais rica e mais complexa, da beleza que é um dos atributos do ser espiritual que escolheu manifestar-se na natureza através dela. O espírito é aquilo em que todo o resto do ser humano repousa, a direção a que ele se volta e cuja autorrevelação final é o objetivo da humanidade. A arte pode expressar a verdade eterna. Ela não está limitada à expressão de forma e aparência. Tão maravilhosamente Deus fez o mundo que um homem, usando uma simples combinação de linhas, uma despretensiosa harmonia de cores, pode elevar este meio aparentemente insignificante, de modo a sugerir verdades absolutas e profundas, com uma perfeição que a linguagem, com dificuldade, trabalha para alcançar. O que a natureza é, o que Deus é, o que o homem é, pode ser triunfantemente revelado em pedra ou tela. Então, como sempre, há uma densidade de conteúdo, de dimensões aqui. Vamos só abordar rapidamente algumas delas. Então, ele parte da constatação de que o fundamento, a fundação do ser humano, da realidade, é o espírito. O espírito é aquilo em que todo o resto do ser humano repousa. Então, todas as outras dimensões do humano, o físico, o vital, o mental, tem que ter no espírito a sua base, seu leito, sua fundação. E não apenas isso, mas também o seu propósito, o seu objetivo. A direção a que ele se volta e cuja autorrevelação final é o objetivo da humanidade. Então, o ser humano, a consciência humana, é chamada a voltar-se para o espírito, não apenas porque essa dimensão vai enriquecer a sua experiência do mundo, da vida, mas porque ele tem a missão de contribuir para o crescimento, o desenvolvimento da consciência humana é parte desta auto-revelação do espírito na manifestação e através da humanidade. Então, a humanidade como um todo, como que atende também a este propósito de auto-revelação do espírito. E aí ele traz para a dimensão da arte. A arte pode expressar a verdade eterna. Ela não está limitada à expressão de forma e aparência. Então, o artista que tem a percepção correta das possibilidades do que a arte é, ele vai descobrir que ela não está limitada a exprimir forma e aparência. Então, no campo das artes plásticas, por exemplo, nós temos já uma história de mais de um século de tentativas de ir além da aparência, seja rompendo, fragmentando essa aparência ou tentando, de alguma forma, ir além dela, buscando a essência, aquilo que está
além e por detrás da aparência e da forma. Aí esta percepção única que Sri Aurobindo nos oferece, tão maravilhosamente Deus fez o mundo que um homem, um ser humano, a época em que ele escreveu era absolutamente usual e aceite que se referisse ao ser humano, à humanidade, utilizando o termo o homem. Então, ele escreve assim: um homem, um ser humano, usando uma simples combinação de linhas, uma despretensiosa harmonia de cores, pode elevar este meio aparentemente insignificante de modo a sugerir verdades absolutas e profundas com uma perfeição que a linguagem, com dificuldade, trabalha para alcançar. Isso é o que alguns artistas hoje tentam, de chegar a esse despojamento máximo, a essa síntese, e que possibilite que alguns poucos traços permitam a expressão de uma dimensão interior profunda, mas é um fato que a nossa percepção mais simples demonstra, por exemplo, desenhando ou escrevendo o algarismo 2 de uma certa forma, eu posso perfeitamente fazer com que ele expresse um cisne. Eu vejo um cisne ali, com uma única linha que partiu do algarismo 2, eu represento um cisne. Toda a beleza, toda a singularidade do ser do cisne pode se expressar com uma única linha. Então, Sri Aurobindo nos diz, não apenas os aspectos exteriores da manifestação da natureza podem ser expressados assim dessa forma sintética, despojada, mas também a dimensão interior pode ser captada de uma forma utilizando poucos elementos. E aqui, Sri Aurobindo como que restringe isso às artes visuais, né, artes plásticas, e diz, inclusive, que ela tem um poder de síntese que a linguagem ainda trabalha com dificuldade para alcançar. Embora saibamos que a poesia tem também esse poder de evocação, e o que Savitri nos mostra é que ela pode, como que, alcançar e corporificar essa dimensão interior, espiritual, de uma maneira como talvez só a música, na verdade, chegue perto disso. Então ele termina nos dizendo o que a natureza é, o que Deus é, o que o homem é. Ou seja, a arte pode chegar ao âmago, à essência da realidade, não apenas de sugerir, criar fantasias, mas ela pode tocar a própria realidade. Então, aquilo que a natureza é, na essência e na manifestação, aquilo que Deus é, em essência e manifestação, aquilo que o homem, o humano é, tudo isso pode ser triunfantemente revelado em pedra ou tela. Então, basta lembrar algumas culturas indianas, a arte indiana talvez tenha ido mais longe nisso, em que, na pedra, temos algo de uma dimensão interior que transcende inteiramente o material, a pedra, transcende inteiramente a forma. Eles podem esculpir a representação de uma divindade usando uma forma humana, mas há algo ali de uma presença que transcende a forma e o material. Na pedra ou na tela, nós poderíamos também, legitimamente, o próprio Sri Aurobindo nos autoriza, o próprio Sunil e também outros nos autorizam, podemos dizer também que na poesia e na música, aquilo que a natureza é, o que Deus é, o que o homem é, pode ser triunfantemente revelado. Atrás de umas poucas árvores e rochas, a inteligência suprema, a imaginação suprema
a energia suprema se esconde, age, sente, é. E se o artista tem a visão espiritual, ele pode vê-la e apontar perfeitamente a grande vida misteriosa em suas manifestações, secretamente se movendo na ação, ativa em pensamento, energética em quietude, criativa em repouso, cheia de uma intenção vencedora naquilo que aparece cego e não consciente. Então, em alguns poucos elementos da natureza mesmo, é possível, a quem tem a visão esperta, reconhecer e ver a presença da inteligência suprema, a imaginação suprema, a inteligência que rege processos assim de uma complexidade inimaginável e os conduz sempre a soluções novas, a soluções criativas. A imaginação, o capricho que se manifesta através das múltiplas variações de cada forma que a natureza cria. A energia suprema. Então, há sempre a presença de uma energia, de uma força, mas que pode se desdobrar até a mais delicada expressão de si. Então, é interessante observar que o Sol é essa energia irradiante, todo-poderosa, mas a mais fina e tênue folhinha da grama é capaz de fazer sombra nele. Ou ele pode, ele inteiro, como que se colocar dentro de uma gota de orvalho. Então, essa inteligência, essa imaginação, essa energia, inicialmente se escondem. Então, elas agem aí não percebidas, mas elas agem. E aí, a percepção, a sensibilidade do artista pode sentir isso. Mas elas podem um dia se revelar por inteiro. Então, elas são aí por inteiro. E se o artista tem a visão espiritual, ele pode vê-la e apontar perfeitamente a grande vida misteriosa em suas manifestações, secretamente se movendo na ação, ativa em pensamento, energética em quietude, criativa em repouso. Então, mesmo ali onde aparentemente não existe a expressão desta inteligência, dessa imaginação, dessa energia, elas estão ali, agindo, sustentando, criando. E ele pode, sobretudo, perceber que há uma intenção vencedora naquilo que aparece cego e não consciente. Não por acaso, em mais de uma passagem de Savitri, Sri Aurobindo vai utilizar imagens da natureza, nós vamos ouvir isso hoje mesmo, mas, por exemplo, a árvore, ele vê na árvore, não apenas ele usa a árvore como um símbolo da aspiração, a árvore que está como que ligada à terra, presa à terra, por assim dizer, pelas raízes, mas que se ergue contra a gravidade e na expansão veemente, ansiosa quase dos galhos, ela como que manifesta uma busca de plenitude, de totalidade, uma aspiração. Então, o Sri Aurobindo vê na árvore não apenas um símbolo, mas uma expressão desta presença, deste anseio, desta saudade, dessa aspiração na própria natureza. Então, mesmo naquilo que parece cego, uma rocha, uma árvore, podemos perceber a presença todo-poderosa desta inteligência, desta imaginação, desta energia. As grandes verdades da religião, ciência, metafísica, vida, desenvolvimento se tornam concretas, emocionais, universalmente inteligíveis e convincentes nas mãos do mestre de arte plástica. E a alma do homem, no estágio
quando ela está se elevando da emoção para o intelecto, olha, recebe a sugestão e é erguida em direção a um desenvolvimento mais alto, um conhecimento mais divino. Então, a arte tem esse poder de ser intermediária. O artista pode captar estas grandes verdades, intuitivamente perceber e captar. É isso que nós vamos perceber, por exemplo, numa escultura, da escultura indiana antiga, ou numa composição musical de Bach, Beethoven. Então, esta percepção intuitiva de grandes verdades da existência, sobre as quais, eventualmente, cientistas e filósofos vêm se debruçando há séculos, o artista intuitivamente capta e expressa isso. Shirobindra, uma vez mais, restringe ao mestre de arte plástica, acho que ele talvez tenha a visão voltada para o escultor indiano antigo ou o pintor de murais da Índia antiga, mas podemos perfeitamente estender isso ao músico, ao poeta. E aí a outra parte do processo artístico, que é o espectador. Então, o artista pode ser esse intermediário entre a expressão dessa presença, dessa verdade, e a alma daquele que vê, que contempla, que está em processo de desenvolvimento, no estágio quando ela está se elevando da emoção para o intelecto. Então, primeiro, a sensibilidade humana vai ser tocada enquanto sensitividade, enquanto emoção, mas daí ela deve elevar-se até o nível em que estas percepções possam ser esclarecidas em formulações intelectuais. Então, este espectador, ele olha, ele vê, ele recebe essa sugestão, e ela vai, por sua vez, ajudá-lo a se erguer em direção a um desenvolvimento mais alto, a um conhecimento mais divino. Então, Sri Aurobindo alude aqui a esse poder formador, formativo que a arte tem, educacional primeiro, mas depois ela pode ser um fator no desenvolvimento das dimensões espirituais. Pode ser uma ajuda no próprio processo do yoga, no desenvolvimento da consciência humana. E tudo isso é como se agora Sri Aurobindo fosse nos mostrar na prática como a arte pode ter e cumprir este papel. Então, começamos a abordar a parte 2, Savitri, que começa com o livro 4, agora então o seu canto 4, último canto, a busca. Os caminhos do mundo abriram-se diante de Savitri. No começo, uma estranheza de novas, brilhantes cenas povoaram sua mente e retiveram o olhar de seu corpo. À medida, porém, em que ela se moveu pela terra cambiante, uma consciência mais profunda aflorou nela. Cidadã de muitas cenas e climas, de cada solo e país, essa consciência fez sua morada. Ela tomou todos os clãs e povos como seus próprios, até que fosse dela o destino inteiro da humanidade. Então, já aqui, novamente, aquela sobreposição da lenda e do símbolo, né? Sobre essa viagem, essa busca, que na lenda tem um objetivo prático, concreto, determinado, que é encontrar aquele que será o companheiro de Savitri. Aqui amplia-se para essa dimensão em que ela, como que, até num estágio preparatório da sua missão, ela deve primeiro recuperar esta identidade com a totalidade da coletividade humana. Então, ela primeiro é chamada pela beleza, estranheza, fascínio de tudo aquilo que é novo,
antes desconhecido, mas algo nela aflora e que faz e traz com que a lembrança de que no mais fundo ela é uma única coisa com tudo isso. Então aqui também há uma alusão a esta unidade de tudo com tudo. Então não apenas Savitri, mas em cada um de nós essa unidade com tudo está subjacente. De alguma forma nós participamos da totalidade dessa experiência, seja a experiência passada, como a experiência presente e a experiência futura. Então, a experiência de um ser humano é a experiência da totalidade da humanidade. Então, essa é a percepção que Savitri vai como que recuperar. Esses espaços não familiares em seu caminho eram conhecidos e vizinhos de um sentido dentro. Paisagens recorreram como esquecidos campos perdidos, cidades e rios e planícies, sua visão reclamou, como memórias de vagarosa recorrência à sua frente. As estrelas à noite eram as amigas reluzentes de seu passado. Os ventos murmuravam para ela de coisas ancestrais, e ela encontrou anônimos companheiros que um dia amou. Então, Sri Aurobindo fez a menção a este algo que se ergue, que faz com que ela comece a recuperar a memória dessa dimensão interior, onde tudo está em unidade, onde tudo lhe é familiar, tudo lhe é próximo, tudo lhe é querido. É interessante como na própria música nós vamos perceber, em mais de um momento, temos essa dimensão horizontal do avanço, né, do avanço da carruagem de Savitri, a travessia das cenas, das paisagens, e subitamente emerge uma dimensão vertical, por assim dizer, como que uma alusão a essa presença espiritual que está não apenas em Savitri, mas na própria natureza. E aí, então, há este encontro entre o espírito nela, o espírito na natureza e o espírito na humanidade. Tudo era uma parte de velhos cis esquecidos, de forma vaga ou como um lampejo de súbitas alusões. Suas ações relembraram uma linha de um passado poder, e mesmo o propósito de seu movimento não era novo. Viajante para um prefigurado alto evento, ela parecia, para sua alma testemunha que relembrava, traçar de novo uma jornada feita com frequência. Sri Aurobindo, em algum lugar, ele vai mencionar que essa experiência evolucionária que hoje é empreendida no universo, na Terra em particular, não está sendo feita pela primeira vez. Ela já foi feita antes, aqui e algures. Então, ele deixa aberta a sugestão de que em outras paragens, outros campos da manifestação universal, experiências análogas foram e estão sendo empreendidas. Então, por isso, ela, no final, tem essa percepção de que esta jornada que ela realiza agora e que é decisiva para o cumprimento de uma missão que traz uma possibilidade nova, na verdade, ela já havia sido empreendida antes, possivelmente por ela própria. Ela, como um avatar da Mãe Divina, pode ter a lembrança de que essa experiência já foi realizada, tentada antes. Uma guiança virou as mudas rodas giratórias e no campo ávido de sua velocidade cavalgavam as encapuzadas divindades de curva máscara que se movem, imutavelmente fixadas para o homem desde seu nascimento, receptoras da lei interior e exterior,
a um só tempo, os agentes da vontade de seu espírito e as testemunhas e executoras de seu destino. Então, a todo momento, nós deparamos em Savitri com percepções assim desconcertantes, cuja tradução, inclusive, é desafiadora, mas ao mesmo tempo, percebemos o quanto as imagens são absolutamente precisas e detalhadas naquilo que buscam expressar. Então, ele aqui alude a uma percepção de que essa viagem, essa jornada, ela cumpre um destino pré-traçado, e nesse destino pré-traçado se unem tanto dimensões, agentes internos e externos. A lei interior, a verdade do seu ser, do seu destino, que se cumpre ali, da sua natureza espiritual, mas também a lei exterior, as leis que regem a manifestação. Então, na tradição espiritual indiana, a lei do karma, e de uma forma bastante como que fixada, não sei, mas com leis muito claras, muito determinadas, rege toda a manifestação. Então, é a isso que ele alude com esta imagem das encapuzadas divindades de turva máscara. Seriam como que os senhores do karma, os senhores do destino, que também se unem nessa jornada. Não apenas essa dimensão interior espiritual dela, mas a lei de liberdade interior que quer se cumprir aí se une também à lei de realização do karma, do dharma, da destinação dela e da humanidade como um todo. Então, vamos ouvir a passagem do poema em que essas percepções se expressam de uma forma muito inspirada, também manifestas na música de Sunil. Então, é uma música que vem com uma sequência de imagens que busca capturar algo desta jornada extensa e exterior e interior de Savitri, esta recuperação dessas vivências passadas, apontando para vivências futuras, a sua identificação com a humanidade como um todo, com que expressões de múltiplas encarnações, corporificações dessa presença espiritual, através de expressão de diferentes formas, diferentes máscaras naturais e humanas que essa expressão adotou. Então, os diferentes corpos, as diferentes paisagens, são as diferentes paisagens do espírito, os diferentes corpos de Savitri e do espírito. Os caminhos do mundo abriram-se diante de Savitri. Uma guiança virou as mudas rodas giratórias e no corpo ávido de sua velocidade cavalgavam as encapuzadas divindades de turva máscara que se movem, imutavelmente fixadas para o homem desde seu nascimento, receptoras da lei interior e exterior, a um só tempo, os agentes da vontade de seu espírito e as testemunhas e executoras de seu destino.
The world ways opened before Savitri. A guidance turned the dumb revolving wheels, and in the eager body of their speed, the dim-masked hooded godheads rode, who move assigned to man immutably from his birth, receivers of the inner and outer law, at once the agents of his spirit's will and witnesses and executors of his fate.
Vilarejos e aldeias viram passar o carro do destino, o lar de uma vida curvada para o solo que ela ara, em busca de sustento para seus breves e passageiros dias, os quais, transitórios, retêm seu velho curso repetido, imutável no círculo de um firmamento que não se altera acima de nosso labor mortal. Então, depois deste choque da multiplicidade, o encanto e a redescoberta da identidade, da unidade com tudo, com todos, Savitri vai também se defrontar com o aspecto da sujeição da natureza, da humanidade às leis que a vida a ela impõe, as leis de sobrevivência, de labor, de uma vida aparentemente, inteiramente como que circunscrita neste âmbito limitado, sem nenhuma alternativa. Então, ela vai se defrontar com a vida do trabalho, a vida do sofrimento. Aqui, largas parcelas da humanidade estão ainda sujeitas. Vilarejos e aldeias viram passar o carro do destino, o lar de uma vida curvada para o solo que ela ara, em busca de sustento para seus breves e passageiros dias, os quais, transitórios, retêm seu velho curso repetido, imutável no círculo de um firmamento que não se altera acima de nosso labor mortal. Hamlet and village saw the fate van pass, horns of a life bent to the soil it ploughed. For sustenance of its shore
and passing days, that transient keep their hold repeated course, unchanging in the circle of a sky which alters not above our mortal toil. Feita este mergulho de identificação plena e restrita com a experiência humana, Savitri agora vai se afastar em direção a uma comunhão mais próxima com a natureza, naquelas extensões e paragens onde a presença humana ainda não é predominante. Para longe das sobrecarregadas horas desta criatura pensante, para espaços livres e sem sofrimento, ela agora se voltara. Estava aqui a infância da terra primeira, acres imperiais do eterno semeador, e pradarias agitadas pelo vento cintilavam ao sol. Ou, em meio ao verdejante cismar de arvoredos e colinas de rude fronte, no zumbido agreste do ar murmurante de abelhas do bosque, ou passando pela extensa voz escoante das torrentes prateadas, como veloz esperança, viajando em meio aos próprios sonhos, apressou-se a carruagem da noiva dourada. Então, mais uma vez,
Sri Aurobindo, no original, coloca toda a sua arte poética na elaboração de imagens extremamente ricas, inesperadas e precisas para expressar a vida nas extensões da natureza em que a presença humana ainda não está. Na verdade, ainda é como que a recuperação da terra, primeiro, aquela terra, o cenário natural que antecedeu a própria presença humana. Para longe das sobrecarregadas horas desta criatura pensante, para espaços livres e sem sofrimento, ela agora se voltara. Estava aqui a infância da terra primeva, acres imperiais do eterno semeador e pradarias agitadas pelo vento cintilavam ao sol. Ou, em meio ao verdejante cismar de arvoredos e colinas de rude fronte, no zumbido agreste do ar, murmurante de abelhas do bosque, ou passando pela extensa voz escoante das torrentes prateadas, como veloz esperança, viajando em meio aos próprios sonhos, apressou-se a carruagem da noiva dourada. Away from this sinking creature's burdened hours, to free and griefless spaces, now she turns. Here was the childhood of primeval earth, imperial acres of the eternal sower, and wind-stirred grasslands winking in the sun, or mid green musing of woods and rough-browed hills. In the groves, murmurous bee air, humming wild, or past the long, laping voice of silver floods, like a swift hope journeying among its dreams, hastened the chariot of the golden bride.
A visão que Sri Aurobindo nos oferece agora como que aprofunda esta percepção de que a natureza não é apenas esse conjunto prodigioso, rico, inimaginavelmente rico e complexo que nos cerca, não apenas isso, mas ela é, sobretudo, a expressão de uma presença espiritual. E que ela, na imagem que ele nos oferece, ela retém em si a lembrança desta presença e ela estabelece uma espécie de diálogo mudo, silencioso, mas permanente com essa presença espiritual. E que, se soubermos perceber isso, podemos também, com a ajuda destes espaços que a natureza nos oferece, podemos restabelecer esta conexão com essa fonte e desta forma como que restabelecendo também a percepção do sentido, que é o propósito desta grande jornada de evolução na qual estamos todos empenhados. O seio de nossa mãe mantinha para nós ainda suas austeras regiões e suas profundezas pensativas, suas extensões impessoais, solitárias e inspiradas, e os poderios de seus refúgios de arrebatamento. Augusta, exultando aos olhos de seu Criador, ela sentia sua proximidade a ele no seio da terra, conversava ainda com uma luz atrás do véu, comungava ainda com a eternidade além. The bosom of our mother kept for us still her austere region and her musing depths. Her impersonal reaches, lonely and inspired, and the mightinesses of her rapture heart. August, exulting in her Maker's eye, she felt her nearness to him in earth's breath, conversed still with the height behind the veil, still commune with eternity beyond.
Vamos para a passagem final. Mas a manhã irrompeu, relembrando-a de sua busca, e do rústico leito ou esteira ela se ergueu e avançou, impelida em seu caminho infindo, e seguiu o orbe fatídico de sua vida como um desejo que questiona deuses silenciosos, e então passa, como estrela, para algum além reluzente. Daí, a grandes extensões solitárias, ela chegou, nas quais o homem era um transeunte em direção a cenários humanos, ou, solitário na vastidão da natureza, lutava para viver e clamava por ajuda a poderes invisíveis, envoltos na alma, esmagado pela imensidade de seu mundo e inconsciente de sua própria infinidade. A terra multiplicou para ela uma fronte mutável e a chamou com uma voz distante e inominada. As montanhas em sua solidão anacoreta, as florestas em seu canto multitudinário, descerraram para ela as portas da divindade mascarada. Então, estamos vendo que nesta passagem final, ele como que faz uma retomada de tudo aquilo que ela atravessou antes. O encontro com uma multiplicidade das coletividades humanas na sua diversidade. Depois, o encontro com o ser humano solitário, isolado, no seu sofrimento e na sua busca semiconsciente ou inconsciente. E essa passagem onde ela também se aproxima dessas grandes extensões onde a Terra é como que ainda oferece um campo silencioso de contato, de comunhão com a dimensão do mais alto, com a dimensão espiritual. Em planícies sonhadoras, uma expansão indolente, o leito de morte de uma pálida véspera encantada, sob o esplendor de um céu imerso, impassível, ela se estendeu como no findar de uma era, ou atravessou um sôfrego bando de colinas amontoadas, erguendo suas cabeças para caçar um céu como um covil, ou viajou por uma terra estranha e vazia, onde cumes desolados acampavam num estranho firmamento. Então, uma sequência aqui de imagens prodigiosas, até beirando o incompreensível mesmo, mas em que Sri Aurobindo nos oferece essa multiplicidade de dimensões que também estão presentes na natureza, ou aquelas extensões aparentemente impassíveis, ou o impulso da aspiração que já nas rochas, nas colinas se ergue, extensões de estranhamento e vazio. Então, tudo isso Savitri atravessou. Mudas sentinelas sob uma lua perambulante, ou vagueou em mata solitária, tremenda, ressoando para sempre o canto do grilo, ou seguiu uma longa, reluzente estrada serpeante, através de campos e pastagens, polida em luz imóvel, ou alcançou a beleza selvagem de um espaço desértico, aonde arado jamais foi lançado, nem rebanho pastou,
e adormeceu sobre areias desnudas e sedentas, em meio ao selvagem chamado da noite de férias. Ainda não cumprida estava a busca decisiva. Ela não encontrara ainda a face predestinada pela qual buscava em meio aos filhos dos homens. Um silêncio grandioso envolvia um dia soberano. Os meses tinham alimentado a paixão do sol e agora seu fôlego ardente assaltava o solo. O calor do tigre rondava a terra em desmaio. Tudo era lambido como que por uma língua que se estende. O vento da primavera falhara, o céu era feito de bronze. Savitri como que recuperar agora por inteiro a dimensão humana. E na condição humana como que diante desta natureza que é com frequência um enigma, com frequência um desafio, com frequência uma ameaça ou uma presença incompreensível. E onde, às vezes, a experiência humana é de encontrar um território absolutamente vazio, hostil, em que mesmo as promessas do céu se fecham e o próprio céu parece feito de bronze. Ainda não cumprida estava a busca decisiva. Ela não encontrara ainda a face predestinada pela qual buscava em meio aos filhos dos homens. Still unaccomplished was the fateful quest. Still she found not the one predestined faith for which she sought amid the sons of men.
Então, esta última passagem é uma das encarnações, uma das muitas encarnações deste grande tema de Savitri. É uma encarnação poderosa, mas não a mais poderosa delas. Talvez até seja interessante um dia fazermos um especial com, não todas talvez, mas algumas delas, só para como que podermos também acompanhar como este tema também ele passa por um grande processo de desenvolvimento. Nas primeiras aparições, ele é só uma sequência de notas e depois ele vai adquirindo um corpo cada vez mais potente, mais complexo, mais luminoso. É como que expressando o, a maneira como o próprio personagem vai como que resgatando a sua natureza, a sua real dimensão interior espiritual. Talvez seja interessante um dia fazermos essa jornada juntos, né, de passar pela evolução deste tema como sendo a evolução da própria Savitri. Acho que temos alguns minutos ainda, caso alguém queira compartilhar alguma percepção, esclarecer algum ponto. Oi, bom dia. Bom dia, Marcos. Agora você está me escutando. Então, eu fiquei na dúvida sobre essa proposta sua aí no final. Você falou dos dois temas, o de Savitri, quer dizer, os dois seriam dois temas ligados a Savitri, né? É isso? Sim, Sendo isso. que o último é esse que tocou agora, no final. Isso, isso. Eles, E, sim, e o anterior é de um momento diferente em que está mais. Eu tinha até anotado aqui o que você tinha falado, era mais ligado à questão da natureza, não é isso que você falou? essa é uma questão ainda para esclarecer, Marcos. Eu não tenho ainda uma percepção clara de quando esse primeiro tema aparece. Ele aparece com menos frequência, mas ele tem também, por sua vez, uma evolução, né? Hum, Mas eu vou procurar identificar melhor se ele está associado a algum aspecto mais específico, ou da narrativa, ou dos personagens, ou dos cenários, né? O segundo, aham. não. O segundo é claro. Esse é como que o tema de Savitri, por assim dizer, né? É, Ele, é. ele aparece sempre nos momentos decisivos, aparece quase que em todos os cantos, no final deles, né? Essa junção, aparecer os dois no mesmo canto é muito raro. Eu achei o primeiro muito difícil de identificar, porque Sim, eu fui anotando as tonalidades. Ele passa por várias tonalidades, é um tema sim, modulante. Então ele não fica só numa região tonal, ele sai de uma sim. determinada harmonia, que eu anotei aqui, depois ele vai para outra, depois vai para outra. Aí eu fiquei pensando que isso talvez pudesse ser uma representação, se é que a gente pode usar esse termo, do verso que fala de várias regiões, austeras regiões. Ele foi associado a essa passagem, né? Aham. Resta identificar nas outras aparições dele a que ele está associado. Mas eu acho que Ah, é. a sua experiência com a música pode nos ajudar nisso. Até pode tornar para todos nós mais claro, né, o que é cada um deles, ou a maneira como cada um deles se caracteriza e a maneira como eles se distinguem um do outro, né? Mas isso é Aham. num outro momento. A gente pode até Tá. combinar um momento para fazer isso. Tá. O outro eu achei mais fácil de identificar. O tema ele é menos Sim, instável, ele tem uma estabilidade maior em sim. termos harmônicos e tal. E eu já tinha notado que como você falou, ele parece uma coisa wagneriana, assim,
essa coisa do leitmotiv, né, que está associado mesmo ao personagem, e eu senti que é mais estável mesmo, assim, ele aparece em outras vezes, assim, em outras passagens, né? E ele E vai o outro passando, talvez apareça, mas eu não tinha notado, assim. o outro aparece menos, mas Aham. esse segundo, particularmente, ele vai passando por certas metamorfoses, assim, você pensa, não é possível ir além disso, e ele vai além daqui. É, é Então, verdade. mas eu acho que vale a pena. Acho que é uma proposta, pode ser É, enriquecedora, né? é interessante. Só para complementar, eu fiquei curioso para saber se outros personagens, será que teriam temas também? Será que Sunil trabalhou assim? Eu nunca parei para pensar nisso. Que eu tenho identificado, não, Ashwapati, Ashwapati, mas por exemplo, ou Satyavan. que eu tenho dedicado não, mas podemos fazer uma pesquisa voltada para perceber isso, mas acho que não. É, tá bom, obrigado. Só fico pensando nisso. É um convite desafiador, mas acho que sempre favorece a ampliação, o crescimento que Shri Aurobindo nos faz, né? Existe mesmo um poema, acho que um poema da juventude dele chamado Convite, em que ele, no poema é muito explícito, ele nos chama para subir, nos convida para subir até onde ele está e lá explorar essas extensões. Então, ele vem até nós e estende a mão, mas ele nos convida a nos erguermos até aqueles planaltos, aquelas altitudes de onde ele nos chama, né? Então, essa viagem que Savitri oferece e convida é nesse sentido, ela é exigente, né? Ela exige de nós assim uma tentativa de sintonia num determinado nível, né, que não é o nosso nível de sintonia, sobretudo em relação à música, à arte, né, o mais habitual. Mas se conseguirmos nos colocar diante disso, acho que crescemos, ganhamos com isso. Se a palavra ganha tem algum sentido aqui, mas é sempre uma experiência de crescimento, de ampliação.
talvez seja o mesmo caso, né, de, terminando aqui, dedicarmos alguns minutos na quietude, olhos fechados, para deixar que o que recebemos da poesia, da música, das imagens, como que mergulhe mais fundo em nós. Então, acho que podemos caminhar para concluir. A semana que vem prosseguimos com a Vida Divina, Ariamani. Então fica o convite para que todos estejam conosco no próximo domingo. Uma boa semana para todos. Agradecendo mais uma vez pela presença, pela paciência de nos acompanharem. Até o próximo, então.